Sejam todos bem-vindos a mais uma aula do Componentes de Matemática. Eu sou o professor Aniel Santos, professor de matemática aqui do Centro de Mídias de Educação do Amazonas, e vamos ver o que temos para a nossa aula. Aula de número 35, o objeto de conhecimento, análise de gráficos divulgados pela mídia, elementos que podem induzir a erros de leitura ou de interpretação. E o detalhamento, análise de gráficos divulgados pela mídia, elementos que podem induzir a erro de leitura ou de interpretação. Muito bem, vamos falar um pouco sobre gráficos. Então pegue seu caderno, pegue sua caneta e vamos para a aula. Então, vamos falar sobre gráficos. E o que são gráficos, professores? Os gráficos desempenham um papel fundamental na visualização de dados dentro da estatística. Eles facilitam a identificação de tendências, comparações, classificações e outras análises importantes à interpretação de dados. Então, existem vários tipos de gráficos disponíveis, cada um com um modelo distinto, que oferece uma variedade de informação para enriquecer relatórios estatísticos. Então, é muito comum, quando eu tenho um conjunto de dados, dependendo ainda mais se for muitos dados, eu representar esses dados a partir de gráficos. Por quê? Porque o gráfico ele me ajuda a visualizar melhor os resultados, certo? Por exemplo, imagina que eu tenha feito uma pesquisa com 1000 pessoas. Então, eu vou ter uma tabela lá, onde vai ter várias perguntas, e em cada pergunta eu posso gerar um gráfico, porque se eu for analisar 1000 dados para cada item, isso vai demorar muito a interpretação. Por isso que a gente utiliza os gráficos para determinar, para apresentar relatórios. E é comum, você pode ver na sua escola, por exemplo, toda escola lá tem um painel onde mostra os gráficos de desenvolvimento, os gráficos das metas atingidas, beleza? E o que é importante quando se está falando de gráfico? O que é importante eu visualizar? São os elementos. O primeiro elemento é o título. O que é o título? É o nome geralmente apresentado acima do gráfico, que serve para contextualizar e dar significado aos dados que são apresentados na sequência. Então, toda vez que eu vou fazer uma leitura de um gráfico, a primeira coisa que eu tenho que ler é o título. Geralmente, ele vem em cima do gráfico. Por que ele vem em cima? Porque ele vai me dar embasamento naquilo que eu vou estar lendo. Tudo bem? Uma outra coisa importante é a fonte, informa de onde aqueles dados foram extraídos, dá crédito ao autor do gráfico. Não é um elemento obrigatório de todo gráfico, mas serve para passar autoridade e geralmente está representado em relatórios profissionais ou em trabalhos acadêmicos. Por exemplo, o cara não pode dizer que inventou, para o cara não falar assim, eu inventei esses dados. É importante sempre ter a fonte de onde ele foi retirado. Por exemplo, imagina que eu vou fazer uma entrevista aqui com todos os alunos do 9º ano do CMEAN, certo? Do nosso ensino mediado por tecnologia. Então, eu vou ter que citar isso. Isso vai estar lá no rodapé, certo? Essa é a minha fonte de pesquisa. Outra coisa que é importante são os números, que de fato são os dados, né? Números são os dados em si. Dependendo do gráfico, o número podem apresentar diferentes unidades de medidas expressas em tempo ou quantidade. Então, quando eu penso em números, eu vou estar trabalhando de fato com os dados. Dependendo do gráfico, os números podem apresentar diferentes unidades de medidas, né? Isso também depende do tipo da pesquisa que eu estou trabalhando, tá bom? Então, outra coisa que é importante são as legendas. E o que são as legendas? São informações adicionais que servem para auxiliar na leitura do gráfico. E é comum utilizar cores diferentes para diferenciar as informações. Então, por exemplo, eu tenho um gráfico aqui ao meu lado, um gráfico que ele diz o seguinte: produção agrícola de mandioca no Brasil por região na safra de 2020.
2017. Então, olha como é importante identificar alguns elementos. O primeiro elemento eu acabei de ler, que é o título do gráfico. Então, eu já sei que eu vou estar falando da produção de mandioca no Brasil por região no ano de 2017. Aqui embaixo, ó, eu consigo visualizar a fonte. De onde foi retirada essa fonte? Aqui, ó, do IBGE, né? Falando lá que essa aqui foi uma pesquisa realizada pelo IBGE. Esse tipo de gráfico é conhecido como gráfico de barras, porque cada valor aqui, cada variável, está representado por uma barrinha. Tudo bem? Então, esse é conhecido como gráfico de barras. E aqui, esse gráfico de barras, uma das variáveis são as regiões. Então, aqui são a região Sul, Sudeste, Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Então, aqui são as nossas variáveis e na vertical estão os valores. Tudo bem? Então, aqui a gente tem um exemplo do gráfico de barras. E olha como ele facilita a leitura. Só de visualizar, vocês podem me dizer qual é a região que produziu mais mandioca em 2017? Ó, só de olhar, a maior barra aqui, ó, foi a do Norte, que produziu 7.434.781 toneladas de mandioca. Então, observe que o gráfico ele facilita a minha leitura. Tudo bem? Imagina que se eu tivesse que ler tudo isso em uma tabela, ia demorar muito. Então, essa que é a importância dos gráficos. Tudo bom? Aqui eu não precisei de uma legenda, por quê? Porque as legendas aqui, como é um gráfico de colunas, e as colunas representam a mesma coisa, então aqui está apenas só uma cor. Mas a legenda, ela também, dependendo do tipo do gráfico, ela vai nos auxiliar bastante, né, na leitura. Então, agora vamos conhecer alguns tipos de gráficos. O primeiro deles é o histograma. E o que são os histogramas? Eles são gráficos bastante utilizados na estatística para entender melhor os dados que estamos analisando. No histograma, as informações são representadas por colunas verticais, todas juntinhas. Então, é importante grifar esses juntinhas aqui. Tudo bem? Sem espaço entre elas. Representa a distribuição de frequência de uma variável contínua. Então, quando eu penso em uma variável contínua, né, eu vou sempre representar utilizando o histograma. Tudo bem? Porque as variáveis contínuas, elas geralmente são expressas, são organizadas em intervalos. Então, por isso que esse tipo de gráfico vai ser colunas verticais e elas sempre vão estar coladinhas. Então, aqui, ó, eu tenho um exemplo. A altura dos alunos do primeiro ano do ensino médio. Então, ó, eu já tenho o título. Tudo bem? Aqui está expresso a altura dos alunos. E aqui, ó, a frequência absoluta. Mas eu também posso entender como sendo a quantidade de alunos. Lembra que eu falei que o histograma ele representa intervalos? Então, aqui, ó, ele está falando que tem alunos de 1,30 a 1,40, de 1,40 a 1,50, de 1,50 a 1,60, de 1,60 a 1,70, de 1,70 a 1,80 e de 1,80 a 1,90. Então, nesse intervalo, o que é que eu posso afirmar só de olhar aqui para esse primeiro intervalo? Ó, tem 3 alunos, então nessa categoria aqui, nesse intervalo, tem 3 alunos que têm a sua altura variando entre 1,30 e 1,40. Passou de 1,40 até 1,50, eu tenho quantos alunos? 4 alunos. Passou de 1,50, por exemplo, 1,51 até 1,59, eu tenho exatamente 5. A maioria dos alunos estão nesse intervalo, entre 6 e 7, que tem um total de 1,6 e 1,7. Tem um total de 7 alunos. Aqui, ó, de 7 a 8, eu tenho de 1,70 a 1,80, eu tenho 4 alunos.
e de 1,80 a 1,90 eu tenho 2 alunos. Se eu quisesse saber a quantidade, bastava simplesmente somar esses valores. Ó. Por exemplo, 3 mais 7, 10. 4 mais 4, 8, mais 2, 10. Mais 5, ou seja, aqui a pesquisa foi feita com 25 alunos. Tudo bem? Então, aqui é um exemplo de histograma. As colunas são coladas. Por quê? Um exemplo. Eu não posso dizer que aqui todos os alunos têm 1,70 m ou 1,80 m. Eu sei que dentro desses 4 alunos eu posso ter um com 1,71 m, outro com 1,72 m, posso ter um com 1,78 m e um com 1,79 m. Tudo bem? Então, aqui, diferente da coluna, que eles têm aquela quantidade certa, aqui não, eles estão participando de um intervalo. Então, todos os alunos que estão dentro desse intervalo estão sendo representados por essa coluna. Tudo bem? Então, aqui nós temos um outro exemplo. Novamente, né? Vamos evidenciar os elementos. O que que diz? Histograma de preço de gasolina comum em junho de 2022. E aqui, ó, os valores estão próximos, ó. Então, aqui tem os valores próximos. Aqui, de 5 a 7, né? De 5 a 6, de 6 a 5 a 6,5, de 6,5 a 7, de 7 a 7,5, de 7,5 a 8, de 8 a 8,50, porque eu estou falando em reais, tá? De 8,50 a 9. Só que não tem ninguém aqui, ó. Observe que não tem ninguém nesse gráfico. A maioria dos valores estão aqui, mas a gente pode imaginar, pode chegar à conclusão que o maior valor ele está nessa categoria aqui, ó, entre 6,7, entre 6,5 e 7. Gráfico de radar, também conhecido como gráfico de teia. O gráfico em radar tem um formato que lembra uma teia de aranha, ou um radar, ou uma tela de radar. Para cada variável a ser analisada, deve-se existir um eixo radial no qual seu valor será medido. Todos os valores devem ser representados numa mesma escala, úteis para comparar múltiplas categorias em várias dimensões. Por exemplo, aqui nós temos o estilo de preferência dos estilos musicais. Esse gráfico aqui, ó, é o exemplo de um gráfico que ele não pode nos induzir ao erro. Por quê? Porque eu não tenho nenhuma legenda, eu não tenho fonte, eu não tenho... Por exemplo, eu não sei qual é o estilo musical 1, eu não sei qual é o estilo musical 2, nem o 3, nem o 4, nem o 5. Então, esse gráfico aqui, ele querendo ou não, ele é inconclusivo, eu não consigo ter uma conclusão. Por isso que ele pode nos gerar, né, um erro de leitura ou um erro de interpretação. Mas, por exemplo, esse aqui, ó, principalmente para quem já jogou videogame, ele é comum, certo? Por quê? Esse gráfico de teia, ele analisa seis habilidades, que é agilidade, o equilíbrio, salto, reação, energia e força. Então, eu peguei aqui 3 jogadores extremamente famosos, o Lionel Messi, o Cristiano Ronaldo e o Neymar, certo? E dentro dessas informações, observe que eu consigo analisar cada um dessas habilidades individualmente. Por exemplo, o Messi, eu consigo precisar que a agilidade dele é de 91%, né? 91%, né? De 0 a 100, 91%. Já aqui, ó, do Cristiano Ronaldo, é 87%. E do Neymar, 96%. Então, dos 3, quem é mais ágil? O Neymar. O equilíbrio. Então, o equilíbrio aqui, ó, do Messi é 95. O do Cristiano Ronaldo é 70. E o do Neymar é 84. Então, aqui eu posso observar diversas, né, habilidades desses jogadores numa única leitura.
Eu posso ver a força. Então, ó, força entre os três. Então, o Messi tem 59, o Cristiano Ronaldo 79, o Neymar 49. Então, esse tipo de relatório, ele é também muito utilizado e é conhecido como gráfico de radar ou gráfico de teia. Tudo bem? E observe que a comparação aqui pode ser entre os três jogadores, mas também dentro de um só jogador. Por exemplo, porque ele consegue me expressar, só observando o Messi, ele consegue expressar todas as variáveis em um único conjunto, em um único ponto. Por isso que ele facilita essa leitura. Eu consigo entender a agilidade, o equilíbrio, o salto, a reação, a energia e a força, certo? Poderia também ter expresso isso em outro tipo de gráfico, mas o de radar a gente consegue visualizar ali pelo movimento. Por isso que também ele é conhecido como teia de aranha, porque ó, esse tipo de gráfico ele pode ser expresso como sendo uma teia. Ó, lembra um pouco uma teia de aranha. Tudo bem? E aqui, ó, vamos só utilizar esse gráfico para mostrar uma coisa que é bem interessante. Aqui, ó, entre cada quadradinho desse, o intervalo é de 10. Ou seja, de 0 a 10, os valores estão dentro desse primeiro aqui pentágono. Acima de 10, né, de 10 até 20, ele vai estar aqui nesse segundo pentágono. De 20 a 30, ele vai estar aqui nesse terceiro pentágono, e assim sucessivamente. Então, apesar desse gráfico nos gerar dúvida, o que é que eu posso analisar aqui, dependendo do número de pesquisa, né? Que o estilo musical 2, ele tem uma preferência ali em torno de 30. Ou seja, se for entrevistado 100 pessoas, então o número de pessoas que gostam do estilo musical 2 vai ser entre 30 e 40. E aqui, ó, pela proximidade, eu posso dizer que esse valor está mais próximo de 40 do que de 30. Beleza? Então, vamos ao nosso próximo tipo de gráfico. Esse tipo de gráfico também é muito comum, principalmente nos telejornais, quando eu vou ver a previsão do tempo, que é o gráfico de mapas. O gráfico de mapas, também conhecido como gráfico de mapas temáticos ou cartogramas, são representações visuais de dados geográficos em um mapa. Então, geralmente, quando eu utilizo esse tipo de gráfico, eu vou estar trabalhando com gráficos geográficos, né? Serão algo mais voltado para geografia, para uma região, né? Utilizando esse tipo de gráfico para passar essas informações. Eles associam informações estatísticas ou outras variáveis a regiões geográficas específicas, como país, estado, cidade, outras áreas delimitadas, certo? Por exemplo, o telejornal, todo dia, quando a gente está vendo lá a previsão do tempo, ele utiliza um gráfico dessa forma. Essas informações são geralmente representadas por cores, símbolos ou padrões, tornando mais fácil tornando mais fácil visualizar padrões espaciais ou tendências no contexto geográfico. Então, aqui nós temos um gráfico que ele diz o seguinte, o título do gráfico é o seguinte, ó, taxa de advogados por 1.000 habitantes. E aí, ele fala que aqui nós temos a legenda, ó, porque para um tipo de gráfico como esse, a legenda é muito importante, pois ela vai nos dar noção da quantidade, beleza? E aí, ó, quanto mais escuro, significa que tem a maior número de advogados nessa região. Então, aqui, ó, taxa de 1.000 advogados por habitantes, né? Ó, taxa de advogados por 1.000 habitantes. Então, quando essa taxa é menor do que 3, observe que o nível é bem baixinho. Então, aqui, ó, por exemplo, o Pará e Maranhão, ó, as cores são bem claras.
Então, significa que esse estado está num nível, a quantidade de advogados é menor do que 3 para cada 1.000 habitantes. Por exemplo, se eu observar o mais escuro, que é aqui, ó, em Brasília, beleza? Aqui em Brasília, ó. Então, eu posso afirmar que o número de advogados é maior do que 15 para cada 1.000 habitantes. Uma outra coisa, por exemplo, aqui, ó, esse estado aqui, esse estado. Eu posso dizer, ó, pela legenda, que o número de advogados vai estar entre 6 e 5 por 1.000 habitantes. Então, observe que o gráfico de mapas, ele dá essa noção para a gente. Um outro gráfico que foi muito comum também foi esse, no tempo da pandemia, ó. Então, teve uma época que o Amazonas liderava o número de mortes. Então, aqui está o título do gráfico, o período que estava analisando o gráfico, certo? E aqui nós poderíamos analisar, ó, através da legenda, certo? Então, a legenda mostra qual é a situação de cada estado. Então, por exemplo, aqui nesse gráfico aqui, ó, o Amazonas, ele estava numa situação roxa. Então, a cor do Amazonas aqui é roxa. O estado da Bahia, aqui, ó, estava numa cor amarela. Então, aqui é o estado da Bahia. Tudo bem? O estado, por exemplo, do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro e o Mato Grosso aqui, ó, eles tinham valores até próximos. Então, por isso, as escalas são próximas, ó, as escalas no tom da cor. Aí, São Paulo, Ceará, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte, então, o Pará, ó, eles estão todos aqui nesse intervalo de cor laranja. Então, observe que só de ver as cores, eu consigo, né, determinar qual é a situação. Geralmente, quanto maior a quantidade, mais escuro vai ser a cor do estado. Então, esse tipo de gráfico, quando a gente vê nos telejornais, a gente está trabalhando com gráficos de mapa. Um outro tipo de gráfico também muito utilizado é o pictograma. O pictograma é um gráfico que representa... Pictograma é uma representação visual de dados que utiliza ícones ou símbolos para mostrar canções ou estatística, né? Então, aqui, quando eu quero mostrar os dados estatísticos, eu vou mostrar através de ícone. Cada ícone ou símbolo no gráfico representa uma certa quantidade de dados. Então, por exemplo, aqui eu tenho um pictograma, né? Eu tenho um pictograma e ele diz o seguinte: o tipo de transporte utilizado pelos alunos, né? A quantidade de transporte utilizado por alunos para ir para uma sala, vamos imaginar. Então, aqui, ó, para cada ônibusinho, a quantidade é de 5 alunos. Então, quem não utiliza transporte? Eu tenho 5, ou seja, seria um total de 10 alunos. Quantos utilizam apenas um transporte? 15. Quantos que utilizam 2 transportes? 10. Quantos que utilizam 3 transportes? Apenas 5. Então, para cada ônibusinho desse, eu tenho uma quantidade. Vamos agora para um outro exemplo de pictograma. Ele fala distribuição das idades por sexo. Então, aqui não tem a fonte, então não sei de onde foi retirado esses dados, porém, eu consigo ter a legenda, certo? A legenda. E o que é que diz essa legenda? Para cada quadrado completo, eu tenho 4 rapazes. Para cada quadradozinho vermelhos, eu vou ter 4 moças. Então, a distribuição dessas idades aqui, ela está de qual forma? 14 anos, eu tenho quantas pessoas? Olha, aqui eu tenho 4, completo 4, e aqui eu tenho só a metade, 2. Então, aqui eu tenho um total de 14 pessoas, né, com 14 anos. Ou aqui, de 15, ó, tenho 1, 2, 3, 4, 5.
Então, tem 5 quadradinhos de homens, então o total de homens com 15 anos é 20. E mulheres, 1, 2, 3, 4. 4 quadradinhos de mulheres, então 16. Somando aqui, eu teria um total de 36, né? Pessoas com 15 anos. E aqui, ó, no sétimo, com 17, vamos visualizar o 17. O que nós temos? Nós temos um quadradinho completo com homens e a metade. Então, aqui, ó, serão 6 e um quadradinho completo com mulheres, né? Da idade de sexo feminino, de moças. 10, 4. Então, a soma desses valores seria igual a 10. Tudo bem? Então, o bom do pictograma é que essa legenda facilita muito na hora da leitura. Não obrigatoriamente deve ser homem ou mulher, carro, vai depender do contexto, tudo bem? Como aqui a idade estava atrelada ao sexo, foi uma forma bem interessante de expressar. Um outro tipo de gráfico, esse aqui também é muito utilizado hoje em dia, são os infográficos. Eles são como uma mistura de texto com imagem, desenho, outros elementos visuais, tudo junto para transmitir informações de um jeito mais interessante. Muitas vezes, essas imagens têm gráficos de vários tipos para explicar um assunto. O interessante do infográfico é que ele é mais atraente do que apenas um texto ou apenas um gráfico. Então, quando eu penso em infográfico, eu vou ter várias informações numa única imagem. É por isso que vocês podem ver muitos infográficos em notícias, livros escolares e até em anúncios da internet. Eles são muito úteis para explicar coisas de um jeito mais fácil de se entender e mais divertido de se ver. Então, nós temos aqui um exemplo do balanço final de uma operação, a operação Verde Brasil 2, certo? Então, aqui nós temos o nosso título, que era o balanço final. Então, a gente começa observando aqui, ó, aonde que essa operação ocorreu, que foi aqui na nossa Amazônia Legal, né? Então, na nossa Amazônia Legal, então já estou trabalhando com um tipo de gráfico, que é o gráfico de mapa. Então, eu estou trabalhando exatamente aqui na região da Amazônia Legal, né? Todos os estados que compõem a região da Amazônia Legal. O que nós temos? Nós temos a quantidade de apreensões. Então, ele expressa a quantidade de barcos, veículos diversos e tratores, drogas, então, aqui está representado por drogas, e madeiras. Então, só de apreensões já está resumido aí. Tudo bem? Nós também temos o número de atos de prisão em flagrantes ou delitos. Então, também temos aqui uma informação muito útil. Inutilização ou destruição. Então, veículos que, por exemplo, fosse usado no garimpo, balsas, tratores, escravadeiras. Então, tivemos um total aqui de 843. Temos aqui multas aplicadas, as infrações, ó, multas aplicadas, a quantidade de multas que foram aplicadas e o valor arrecadado, né, com essas multas. E as ações desenvolvidas, que é inspeção, patrulhamento terrestre e navais, vistorias e revistas, né, e focos de incêndio. Então, observe que nesse gráfico eu tenho diversas informações que facilitam a leitura e a interpretação de uma operação. Então, em um único elemento eu consigo visualizar diversas informações. Então, por isso que esse gráfico é conhecido como infográficos. Beleza? Então, essa foi a nossa aula sobre gráficos, né? Vimos aqui diversos tipos de gráficos e entendemos os elementos deles em cada um dos momentos. Espero que essa aula tenha sido bastante esclarecedora para você e até o nosso próximo encontro.